Então, beleza. deu para ilustrar bem Deu. aí? Agora, assim, tem um ativo lá, tem um transformador, um 20 MVA, que é muito comum aí na indústria, no shopping, né? Nós temos aí, eu tenho atendido vários shopping também, com um transformador de 20 MVA e 12,5, né? E qual que é a dúvida, né, que a gente vê ali no pessoal que faz a manutenção desses ativos? Quando que eu preciso, num transformador que já tem, por exemplo, os 20 anos de uso, né? Eu peguei um caso agora de um shopping que o transformador já tem 30 anos de uso. 30 anos. Então, quer dizer, quando e por que eu devo fazer um ensaio de descarga parcial, né? Então, às vezes ele fala assim, mas por que eu vou fazer esse ensaio se eu fizer só uma resistência de isolação, alguma coisa desse tipo, TTR ali, né? Por que eu devo fazer, né? Por que a gente ensaia a descarga parcial? No caso de um ativo tão antigo e que está numa operação aí crucial, né? Tá? No caso de segurando uma fábrica, segurando um shopping. Por que deve ser feito isso aí? Quando que eu faço isso? O professor, então... Primeiro, a gente tem que tomar alguns cuidados e eu vou dizer aqui para você, para a gente não entender que eu posso e devo fazer em todos. Por quê? Primeiro, o ensaio de descarga parcial, para ele ser executado, para eu fazer com que se manifestem descargas parciais dentro do ambiente do transformador ali, que eu estou falando que é o papel impregnado com óleo, eu preciso de ter uma sobretensão. Eu preciso de aplicar uma sobretensão no transformador. Essa sobretensão é da ordem de 1.2 a 1.5 e dentro de fábrica, para isolamento novo, chega a 1.7 a 1.8 PU, vezes a tensão nominal, certo? Tá. Ou seja, então, nesse cenário que o senhor me comentou, um trafo ali em torno de 20, 30 MVA, 88, 138 kV, em um ambiente fabril, certo? Fazer descarga parcial nesse trafo é recomendado, é usual... E quais os cuidados? É recomendado? Sim, é recomendado que se faça. Uma vez que você já tem um indício de que há descarga parcial ali naquele trafo. Tá. E qual que é o indício crucial que a gente avalia hoje se um trafo tem descarga parcial hoje ou não? Olhando de longe, assim. Olhando de longe, eu vou dizer... Tá. Com amostragem de óleo. Ah, tá. Tá certo. Com amostragem de óleo... Físico-químico ou cromatografia? Gás cromatográfica. Tá. Eu avalio ali se aquele transformador ele tem atividade de descarga parcial principalmente se manifesta através do hidrogênio. Então, os níveis de hidrogênio eles vão dizer se aquele trafo tem atividade ou não de descarga parcial. Certo? Tá. Como eu disse, transformadores todos têm descarga parcial. A questão é saber se isso está rompendo o limite aceitável ou não. E se rompe esse limite aceitável, para a estrutura dielétrica ele vai começar a gerar hidrogênio em excesso e em muitos casos esse hidrogênio que a gente classifica como atividades de baixa energia dentro do transformador, eles podem evoluir para atividades de alta energia, no caso, e gerar inclusive e aparecer acetileno. Aí eu vou aumentando o corpo de combustíveis, de gases combustíveis dentro do transformador e aí eu vou tendo problemas. Mas então o primeiro passo é um transformador como esse. Quais são os resultados de análise gás cromatográfica? Tem a presença de hidrogênio em nível elevado? Então tem atividade de descarga parcial. Próximo passo, localizar onde está ocorrendo essas descargas parciais. Se é um trafo maior, então a dificuldade de localizar o ponto é maior. Aí eu vou ter então que usar métodos que vão me ajudar a identificar esse ponto. Agora a questão é a seguinte, como é que eu vou fazer essa descarga parcial? Eu preciso de ter tensão induzida a alta frequência, frequência no mínimo 2 vezes a frequência nominal da rede, para eu não ter a saturação do núcleo do transformador. Então, esse é um dos cuidados. Quero fazer? Quero fazer. Ótimo. Eu tenho uma fonte preparada para energizar um transformador trifásico a uma frequência não menor do que 120 Hz. Agora, eu devo energizar um transformador desse a qual nível de tensão? A 1.1 PU, a 1.2 PU, certo? Porque descarga parcial ela vai aparecer acima da tensão nominal. Tá legal. Agora, por minha segurança, eu posso definir, eu quero avançar, eu quero seguir com descarga parcial, eu vou aplicar 1.1 PU. É seguro aplicar 1.1 PU a uma frequência acima da nominal, 2 vezes a nominal. E aí sim, ali eu já consigo ver se tem alguma atividade anormal de descarga parcial, tá certo? Essa seria a minha recomendação, avaliar por todos esses cenários, certo? Tá. Porque
não é tão simples quanto pode parecer fazer uma descarga parcial em campo. É isso aí, ó, pessoal, fique esperto aí com a cromatografia. Se tiver excesso de hidrogênio, né, conhecer as normas, a gente fica muito preso no que o laboratório diz, né? Uhum. Então, às vezes, o laboratório apresenta realmente um índice alto, fora do normal, e a gente não sabe nem por que que tá gerando hidrogênio. Muitos nem sabem, né? Por que que tá gerando hidrogênio. Exatamente. Então, aí sim a gente entra com ensaio de descarga parcial, porque é um ativo importante, né? O transformador, estamos falando de transformador, que é um ativo muito importante e poucos especialistas na área também, né? Tá certo? Então, assim, falando assim, quando eu faço esse ensaio, ele no caso, ele me prolonga a vida útil do ativo? Na verdade, a descarga parcial, a gente, dentro do ambiente nosso de engenharia elétrica, a gente considera como uma técnica avançada. Ela é uma técnica avançada. Uhum. Fazer um ensaio de descarga parcial não necessariamente você prolonga a vida útil, mas vamos analisar dentro do ciclo de vida útil de um equipamento como esse, um transformador, tá certo? Uhum. Eu tenho lá todo um processo fabril, então, analisando do ponto de vista de manutenção, o senhor perguntou de manutenção. Vamos pensar na curva da banheira. A curva da banheira é aquela curva onde eu tenho mortalidade infantil e depois eu tenho mortalidade por excesso ou seja, já por envelhecimento, né? Tá. Então, analisando esses dois lados da curva da banheira, a descarga parcial no início do processo é muito interessante para garantir que ele sai de fábrica perfeito. Agora, no final, também é um processo que pode ajudar muito eu entender até que ponto está saudável aquele isolamento do transformador. De novo, os cuidados são importantes na questão da sobretensão que eu preciso aplicar para fazer o ensaio. Ele não vai prolongar, sendo sincero, professor, ele não vai prolongar a vida útil do ativo, né? Mas a questão é, a descarga parcial, vou fazer esse diagnóstico quando já está muito crítico ou já tem sinais de alerta. Porque o que eu quero evitar não é prolongar, é evitar falha catastrófica. Tá. Por quê? Muito pior do que talvez eu não conseguir estender a vida útil desse transformador ele explodir no meio do caminho e eu ter que, de última hora, arcar com as consequências e não ter o transformador, certo? Causar dano aí para pessoas, para instalação. Sim. E em quanto tempo eu vou conseguir reparar a operação da instalação, né? Ou substituir. Ou substituir. É muito... Então, se a gente está falando de um transformador talvez da ordem de 20 MVA, 88 kV, 168 kV, é muito comum que essas instalações talvez tenha redundância ou tenha um trafo reserva para entrar nessas situações. Mas ainda assim, eu não quero deixar que um transformador exploda dentro da minha instalação, porque isso pode manchar a imagem da empresa, isso pode machucar pessoas. Pode ter fatalidades dentro da empresa. Então, não é que a descarga parcial ele vai prolongar a vida útil do transformador do ponto de vista de prolongar mesmo, mas ele pode te salvar de um grande problema que é uma falha catastrófica. Evitar uma corretiva aí, né? Ele é um ensaio preditivo, então, né? Ou não? Ele é uma ferramenta de diagnóstico, vamos lá. O ensaio preditivo seria começar com óleo, tem descarga parcial, ok, tem atividade de descarga parcial, vou começar com uma técnica avançada que é a descarga parcial e vou entender qual é a amplitude, qual o padrão e onde está essa descarga parcial para eu fazer o que? O próximo passo, corrigir. Tá, legal. Corrigir. Então ele é diagnóstico mesmo. Ele é de diagnóstico, é uma ferramenta de diagnóstico. Tá. Nesse cenário que o senhor está comentando, né? Nesse cenário que a gente está comentando, que depois a gente vai entrar num cenário de monitoramento, que é outra coisa. Nesse cenário onde não tem nada e só fez descarga parcial na fábrica e usa descarga parcial depois, ao longo da vida útil do tráfego, como um diagnóstico. Ferramenta de diagnóstico, investigação. De diagnóstico. Isso. Não, é interessante, né? Porque isso traz uma confiabilidade para o sistema, né? Exatamente. Principalmente quando falando aí de transmissora de energia, que pega um ponto aí, onde ele pega um transformador muito grande, que vai jogar para frente às vezes, né? Fazer uma elevação de tensão, saindo de uma geração, elevando tensão e jogando para frente. Um ativo desse, se parar, realmente ele desliga todo o sistema e não repõe tão fácil, né? Não repõe tão fácil. Esse é a questão. Dentro desse cenário, professor, que a gente está comentando, a questão da tomada de decisão, né? Que a gente está falando que o ensaio de descarga parcial ele é uma ferramenta de diagnóstico.
Obviamente, ele serve de ferramenta diagnóstico para aqueles que estão ouvindo conteúdos como esse, que estão buscando conhecimento, porque senão ele vai ficar parado no tempo e não vai entender que descarga parcial é uma ferramenta de diagnóstico para ele hoje, bem estratégica dentro da sua organização, para subsidiar a tomada de decisão, certo? Se ele sabe, se ele está dentro do nosso ambiente aqui, se ele conhece sobre o assunto, ele vai usar a descarga parcial para tomar a decisão, porque, como eu falei, se ele parte da análise cromatográfica e vai até fazer o diagnóstico, qual que é o próximo passo? Baseado no ensaio, é tomar a decisão de o que eu posso fazer. Está muito crítico ou não está crítico? Aonde está? Aí ele começa a preparar material, preparar para chamar uma empresa para fazer o trabalho, porque fazer manutenção do transformador precisa ser uma empresa especialista em transformador. Não é qualquer um que faz um processo de termovácuo, que tem toda a estrutura, pessoal treinado. Então, a partir do diagnóstico de descarga parcial, ele sabe onde que ele vai intervir. Suponhamos, a descarga está ocorrendo em um ponto do comutador, ou está ocorrendo em um ponto do caneco de bucha ali. Então, já começa a ter uma noção para buscar um especialista, já começa a conviver mais de perto com aquele problema, já tem um senso de urgência, de onde ele vai buscar especialista para corrigir aquilo. E ele precisa corrigir aquilo imediatamente. Uma curiosidade do pessoal deve ser o seguinte: qual o ponto do transformador que costuma dar mais descarga parcial? Onde é que ele sabe que você já olha, deu hidrogênio alto, aí você já pensa, puxa, já tem uma noção mais ou menos, sabe? Quem é que pode estar causando, entendeu? Dentro do óleo do transformador, professor, imaginando um tráfego de distribuição pequeno, que tem um comutador sem tensão, por exemplo, ali. Um ponto ali é a conexão, justamente desse conector, desse comutador. Na hora que ele gira ali, então, se ficar... O comutador, nesse caso que eu tô falando, ele é comutado sem tensão. Mas imagina que fizeram uma comutação, depois de uma manutenção, certo? E não fizeram um ensaio de resistência ôhmica depois para checar se o contato ficou bem feito ali. Bem feito, tá. Então, se eu energizar aquele transformador, ele pode ficar centelhando ali, gerando descarga parcial ali. Na verdade, ele vai ficar gerando centelhamento que vai poluir o óleo do transformador e vai me confundir. Eu não vou saber se é de fato uma descarga parcial em algum outro ponto ou se foi gerado nesse tipo de comutador. Agora, passando para um transformador mais complexo, avaliando o nível de complexidade de equipamento, um transformador de 200 MVA, 100 MVA, 500 kV, então buchas, regiões de conexões ali, da bobina de derivação, região de conexão com o comutador, são pontos mais críticos. Regiões de saída para a bucha, porque ali é uma saída de potencial elevado, então ali tem conjuntos de isolamentos especiais, e ali por si só aquela região, por ter um alto nível de potencial, alto nível de estresse elétrico e dielétrico, o material ali acaba sendo mais susceptível à descarga parcial. Então são pontos mais críticos. Tem até desenvolvido vários tipos de bucha, né? Para poder fazer uma saída mais segura, né? Pro ativo, né? Exato, mas ainda dentro do tanque ali, dentro daquela parte que a gente considera o meio do isolante através do óleo do transformador, ainda assim acaba sendo as distâncias dielétricas. Então, se no processo um cabo ficou mais próximo da parede do tanque ou ficou mais próximo de algum outro ponto de aterramento, isso pode gerar problemas de centelhamento interno ou mesmo descarga parcial. A descarga parcial, como eu falei, ela já pode nascer com transformador. Ela já nasce, muitas vezes, com transformador. Porque eu estou falando de estruturas feitas à mão, material isolante à base de celulose, pode ter não uniformidades. Então, isso pode estar ali dentro do transformador, inclusive, professor Renato. Está num ponto tão crítico que tem que desmontar o transformador, tirar a bobina, sabe? Refazer a conexão no meio da bobina. Ali você tem bobina A, B e C concentricamente distribuídas ali. Eu posso estar lá na bobina do meio. Então, é um processo complexo e envolve especialistas ali no processo. Vai desde o armazenamento do óleo antes de colocar, né? Então, como você fala, faz o vácuo, vai colocar. Se o óleo estiver mal armazenado, ele já pode nascer o transformador com descarga parcial, né? Sim, o caso do óleo, sim. Porque dentro do ambiente do transformador, como eu tô falando, quando a gente fala ambiente do transformador, papel, óleo ali dentro, a qualidade do óleo é muito importante, mas de todo
A qualidade do processo, professor, o processo de fabricação. Qualidade do processo de fabricação, né? Que envolve tudo. Secagem da parte ativa, processo de vácuo antes do enchimento, quantas vezes eu circulei. Inclusive um processo simples depois de todo esse que eu falei, que é desaeração. Eu preciso desairar porque o peso da coluna de óleo que está ali no conservador, ele vai pesando toda a estrutura e vai jogando todo o ar para fora. Então, desairar quer dizer que nos pontos do radiador eu preciso fazer desaeração, ponto de bucha. Com isso, eu garanto que a minha selagem ali, né, foi feita e eu não tenho descarga parcial indesejada por uma questão de processo. Foi uma questão do processo, não foi o material em si que eu usei, o processo em si. Sim. É muito comum, né, dar um teor de água um pouco alto, né? O pessoal às vezes faz o termovácuo, às vezes não, vou substituir o óleo. Alguns gerentes de manutenção, que às vezes está numa manutenção de uma indústria, de um shopping, de uma instalação grande, né? E aí vou trocar o óleo, né? E aí o que acontece? Para mim evitar essa descarga parcial logo no início ali, porque ele tirou o óleo, vai tirar todo o óleo. Qual que seria o processo ali para que, já vai nascer com o óleo, pelo menos no óleo, você vai ter uma condição melhor, né? Para que a pessoa, às vezes, de manutenção, ele não é especialista, mas ele vai olhar alguém fazer, né? Então, qual seria o método melhor? Faz com termovácuo? Faz só com a bombinha? Tem gente que só põe a bomba ali e liga, né? Entendeu? Professor, é o seguinte, depende muito da intervenção. Qual o tamanho da intervenção que eu vou fazer? Recomendação de fabricantes grandes de transformador é o seguinte. Depende muito, não é do óleo em si ou do processo, mas da exposição da parte ativa. Tem exposição da parte ativa ou não tem exposição da parte ativa? É recomendado que não se tenha exposição da parte ativa por mais que um certo período de horas durante o dia. E aí depois, em transformadores aí, tô falando de transformadores maiores, eu preciso fazer vácuo, preciso checar a URSS, como é que tá, que é a umidade relativa superficial, para depois fazer o processo de enchimento, certo? Para garantir que não ingressou umidade dentro da minha que apareceram através da minha intervenção. Porque, assim, umidade é um dos casos que mais aí faz com que o sistema isolante do transformador seja comprometido e aí aparecimento de descargas parciais por fragilidade do isolamento devido à rigidez elétrica está sendo comprometida ali no momento, né? Porque a gente vê muitas pessoas faz a manutenção, até levanta o núcleo do transformador, né? Volta no lugar no mesmo dia, às vezes, aí faz a exposição da parte ativa, né? Faz a exposição. Depois ainda se ele, dependendo como ele for recolocar o óleo ali, ou trocar, substituição, e já fizer só, às vezes só pega ali, já vi casos do pessoal só pôr a bombinha e já joga dentro do transformador e... segue, fazer né? um processo, tem que ser um processo termovácuo. Tem que ser com termovácuo, é isso que muita gente recomenda, né? Eu acho que os grandes fabricantes recomendam fazer com termovácuo para que já tire a umidade do óleo no termovácuo. Isso, né? Se for uma exposição muito grande, precisa se fazer a umidade, a URSS, né? Que é a umidade relativa superficial ali do isolamento, para ver como é que tá. Não, beleza. Isso é interessante, pessoal, porque muita gente tem essas dúvidas, né? De que eu vejo numa substituição de óleo, né? E aí, e também a análise cromatográfica, dando ali um hidrogênio muito alto, tudo, né? Aí eu não vou mitigar somente no óleo, eu tenho que mitigar no papel, no núcleo ali, para ver onde que tá dando esse excesso de hidrogênio, né? E acetileno. Quando a gente fala de exposição da parte ativa, um risco muito grande é porque o material que está ali composto, né, a base celulose. Então, aquele material, ele absorve muita umidade. E pouco período de tempo, muito rápido. Sim. O óleo em si, ele tem uma capacidade de absorção, mas é limitada. Agora, se eu expor a parte ativa, essa parte ativa vai absorvendo aquilo tudo. E aonde que ele vai jogar essa água para fora depois, né, no processo de esterese, à medida que eu vou aquecendo esse transformador, ele vai jogando essa água no óleo. Jogando essa água no óleo, e aí eu vou começar a ter meus problemas dielétricos. Aí eu posso ter ou descarga parcial, ou posso ter descarga total também ali dentro, tá bom? Maravilha.